Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que esse mundo. Vivem eles com seu progresso de pureza, sim, puros, limpos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nesta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por esta parte várias vezes e foram chamados à atenção. E numa das vezes não atenderam ao chamado de atenção, começando a progredir por conta própria. E esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. Então, éramos puros, limpos e perfeitos e nos deixamos de ser. Por quê? Onde está a raiz do mal? Por que existe o mal se éramos limpos, puros e perfeitos e agora somos imperfeitos, cheios de defeitos? Onde que surgiu esse mal aí? Como é que começou esse mal? Pela descrição que o racional superior nos cientifica na leitura do livro, ele nos fala de uma planície onde vivem, aonde existem, não é que viveram, onde vivem os racionais puros, limpos e perfeitos. Nós vivemos, né? Nós vivíamos. Não, aí é que está a questão, a grande questão de percepção do que ele está nos transmitindo. Ele está dizendo que lá vivem os puros, limpos e perfeitos. E uns tantos são os segundos. Os primeiros continuam progredindo dentro da pureza racional, de puros, limpos e perfeitos. Por isso ele diz, existe lá em cima, ou existe cá em cima. Tem livros que ele fala, existe lá em cima, ele está falando daqui para lá. E outros livros ele diz, existe cá em cima, é a personalidade do verdadeiro Deus. Quando ele diz que existem os racionais puros, limpos e perfeitos, ele está falando dos primeiros, mas depois ele fala dos segundos. Os segundos é que entraram passeando e progredindo por conta própria na parte que não estava pronta para entrar em progresso, e aí nasce a raiz do mal. Por quê? No progredir por conta própria, quebrou. Houve uma cisão da pureza, de que esses segundos foram tomados. Porque passou do limite no que progresso estabeleceram pela vontade de ser puro, limpo e perfeito e ter a liberdade plena da pureza de ser aquilo que quer ser, porque a liberdade é uma razão superior da pureza. E a liberdade passou do limite, constitui a raiz do mal. A raiz do mal está no passar do limite da liberdade que Deus deu a todos. Os primeiros continuaram progredindo na pureza naquela planície. Os segundos é que passearam. Começaram a passear e nada lhes acontecia. Continuaram passeando porque tinham liberdade para isto. Mas, num passeio desse, houve uma cisão. Deslocou. Eu diria que, no sentido bíblico, da primeira Bíblia, estava escrito que houve um deslocamento. Depois disseram que tiraram uma costela do Adão para fazer a humanidade. A análise é nesse deslocamento desta criatura perfeita, que era a planície racional, mas não pronta, uns tantos, por conta própria, deslocaram aquela parte, como que uma costela adâmica. E essa costela é que foi progredida. Mas é aquela velha história, alguém já quebrou um osso na sua vida? Uma vez eu consegui quebrar um osso aqui neste dedo. Na hora, no instante preciso que eu quebrei, nem sabia que tinha quebrado, mas eu senti algo diferente. Dr. Carlos pode confirmar isso. Algo no meu organismo deu um choque elétrico fantástico, uma coisa que eu nunca tinha sentido, porque eu nunca tinha quebrado um osso. Quando o quebrei, o dedo mindinho da mão esquerda, eu percebi isso, no meu organismo houve um choque.
eu apenas ilustrando essa minha experiência pessoal, para admitir que o progresso de uns tantos, dos segundos, que entraram progredindo por conta própria, no deslocar uma costela, eles perderam o contato com o organismo puro, limpo e perfeito. Eles perderam o contato com a luz racional. Eles entraram em trevas. Então nascem as trevas no exato momento que se deslocam. E está lá na Bíblia, na Gênese bíblica, dizendo que no princípio tudo era trevas. Não está errado. É que antes das trevas havia o abuso da liberdade de uns tantos, e que vieram se transformando e estão aqui sofrendo as consequências do que criaram para si mesmos. Criamos as condições que a natureza passou a reagir de uma forma diferente. E só mais clareando um pouquinho aqui, hoje, apenas fazendo uma ilustração contemporânea. Hoje nós vivemos dependentes, hoje, 2016, vivemos dependentes quase que cega, uma dependência quase cega da internet. Não conseguimos mais nem sequer imaginar como é que seriam as nossas vidas hoje sem a internet. Quando falta lá em casa, eu me aborreço a beça. Não tem jeito. É como se aqueles tantos, os segundos, a progredir por conta própria, é como se, no deslocar, perdessem a luz racional, a exemplo do que nós temos hoje aqui, a internet, nesse nosso mundo. Ficou em trevas. Se hoje você perder todos os canais de comunicação da internet, você vai ficar em trevas. Pô, filho, quando o WhatsApp sai do ar, né, que fica todo mundo desesperado. É o belo exemplo. Quando o WhatsApp sai do ar, fica em trevas, as trevas da internet. Os segundos que, por ter passado do limite, ali nasce a raiz do mal. Dali há a transformação. Então, o fundamento bíblico da costela adâmica, ele está exatamente nesta parte que é deslocada por uns tantos, que são, na verdade, os deuses criadores do mundo, deste mundo, que é o segundo mundo. Por serem os segundos a entrar naquela parte, é que este é o segundo mundo. O primeiro continua, puro, limpo, perfeito, que é o mundo de Deus, verdadeiro, racional, puro, limpo, perfeito. E este é o segundo mundo criado pelos segundos, que eram e éramos, puros, limpos, perfeitos, e pelas transformações da natureza, viemos ficar na condição que estamos. Confere, doutor Carlos. É isso mesmo. Tudo isso e muito mais. Como a gente terminou no outro bloco falando de mecânica quântica, essa questão de ser o criador da realidade, quando o matemático von Neumann disse que a onda só colapsava em partícula se tivesse um observador. E esse observador é quem estaria criando essa nova realidade, né? Aí o físico Fred Alan Wolf foi quem propagou essa tese de que nós somos os criadores da nossa realidade. Só que todo mundo entendeu, a maioria entendeu, o pessoal de Nova Era, coisa e tal, entendeu que a gente podia mudar tudo isso a hora que quisesse tudo. Não, a questão é muito mais sofisticada, muito mais sutil. Nós escolhemos essa realidade num outro estado de consciência. E o estado de consciência de animal é pensador. Então, não tem a condição de reverter, a não ser que ele desenvolva a sua consciência racional, positiva, e aí vai estar de volta, vai estar se ligando de volta ao seu mundo de origem, como o racional superior diz. Inclusive, doutor Carlos, nós temos aí, parafraseando em parte a Gênese bíblica, porque a primeira Bíblia estava absolutamente correta, mas na linguagem muito antiga, nas traduções foram feitas adaptações e algumas ficaram muito a desejar, muito precárias, que é a questão de que Deus criou o mundo em 6 dias, criou em 6 dias e que no 7º descansou. Este Deus que descansou somos nós mesmos, ou seja, nesta realidade de ser um habitante do mundo racional, e o racional superior fala no livro Universo em Desencanto com a expressão muito simples. Ficaram essas 21 eternidades se transformando, dormiram.
os habitantes ficaram dormindo. Quando eu li esse trecho, ele dizia assim, peraí, dormiram? É o Deus Criador que está descansando. Este é o Deus Criador que está descansando. E dormiu como? E como é que ele ficou dormindo? Porque ele fez uma máquina para poder viver neste mundo. Porque estes tantos habitantes, aí vem a informação que muita gente ainda não tem, mas precisa ter quando for ler o livro. Eles foram à extinção. Eles deixaram de ser habitantes do mundo racional por estar progredindo fora do seu estado natural. A natureza também. A natureza também está inconformada, eu diria até, substanciando esse mal. Porque ela fica indignada e inconformada porque ela foi tirada do seu estado de pureza. Aquela costela não queria sair daquele corpo. Então, quando nós hoje tiramos uma costela do nosso corpo e deixamos ao Deus dará, vamos dizer assim, dá bicho. E não foi o que aconteceu? Não foi o que aconteceu no mundo racional? Deu bicho. Aí, mas como que vai curar isso? Então, os habitantes do mundo racional, os tantos, criaram, na sua extinção, pelas leis naturais, aí a natureza entra, trabalhando e programando para que tudo possa retornar, criaram uma máquina, que é a máquina do raciocínio. Uma vez só. Gerou uma máquina numa única geração, e esta máquina veio sendo transformada naquilo que nós chamamos de uma geração para outra geração. A máquina é sempre a mesma. É a mesma energia, é o mesmo ser. Não é uma nova geração. As pessoas chamam, são as novas gerações. Não são novas gerações. São velhos transformados em novos. Porque neste mundo existem apenas as máquinas. Porque os habitantes do mundo racional puro, limpo e perfeito ficaram descansando no 7º dia. E este 7º dia bíblico são as 21 eternidades que a humanidade está passando aqui. 7º dia bíblico são as 21 eternidades que a humanidade está passando aqui em transformações. O Criador está dormindo. É o habitante do mundo racional que é o dono desta vida que cada máquina de nós somos. Porfírio, dormindo ou adormecido? Adormecido ou encantado. E a leitura do livro Universo em Desencanto, através desta máquina, é que vai acordar este habitante. E a única finalidade do livro é exatamente esta, não mais do que isto. Tudo que a natureza nos ensinou até aqui, porque nós ficamos em trevas, nascemos do atraso na forma de bichos, monstros comendo uns aos outros, pelas leis que a natureza criou, revoltada com o progresso que foi feito nela. Afinal de contas, a costela é dela ou dele, como queiram entender. Na origem, a criatura é o primitivo, ou o dono, vamos dizer assim, o primeiro adâmico. É masculino. Mas, na formação do universo, e os cientistas falam isso, o universo é feminino. Os astrofísicos dizem que o universo é feminino. Claro, tudo isto aqui foi feito daquela costela. E por isso é que deu bicho, porque a costela perdeu a ligação com o corpo adâmico, puro, limpo e perfeito, feito por Deus. E uns tantos, que são os segundos, progredindo por conta própria, é que tiveram que criar, em 6 dias, as condições para que eles pudessem voltar. E se extinguiram nessa criação, porque as virtudes foram se reunindo num foco de luz, né? Um foco de luz, como sabemos. O foco de luz foi transformando aquela parte, aquela costela, aquela resina, que foi saindo da planície, e a água veio para dissolver, e aí veio todas as transformações. Deu bicho. E nós estamos na categoria de bicho, que, ao ler o livro Universo em Desencanto, vamos despertar, cada um, o seu próprio Criador, que é o dono da minha vida, o dono da sua vida. É um habitante do mundo racional que se extinguiu e se materializou em forma de máquina do raciocínio. Eu não sou o habitante, eu sou a máquina que ele fez para ele poder acordar quando chegasse o 3º milênio. Por isso que a Bíblia, escrita pelo verdadeiro Deus no início, explicou isso. No princípio era trevas,
para nós aqui, para os segundos, não para os primeiros. E o mal nasceu da onde? Exatamente do abuso da liberdade. Essa é a verdadeira raiz do mal, que criamos para nós mesmos. Porfírio, não somos pecadores. Somos criminosos. Porque quando... Isso é muito grave, né? Porque a gente Sacrílegos. Exatamente. se assusta com essa Porque afirmação. quando né? na doutrina religiosa criaram o conceito de pecado original, eles não quiseram se entregar. Porque se eles dizem que são criminosos, eles também são. E por isso é que esses propagadores dessa falsa fé, é forte isso, né? Mas é, que quiseram criar o conceito de pecado. Porque eles não casando, não tem pecado. Brincadeira. Isso para outro vídeo. Outro dia a gente fala sobre isso. Tem muita coisa para falar. Hein? É verdade. Então está aí. O mundo é consequência de seus próprios habitantes e por isso que quem sofre neste mundo é quem criou o mundo para si e não o verdadeiro Criador. Acusar o verdadeiro Deus de ter feito uma deformação, quando Deus, puro, limpo e perfeito, jamais faria uma deformação para os seus filhos sofrerem. Essa é a lógica. Então quem criou o mundo? Os que aqui estão sofrendo as consequências. Acabei falando demais hoje, né, Oswaldo? Mas deu tempo. Está dentro do tempo ainda. Conheça a Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Não perca tempo. Tchau.